Olá pessoal, eu sou o Ivan Ginter e o assunto favorito da molecada nos últimos dias é a visita que o Bolsonaro fez lá ao Donald Trump nos Estados Unidos. De longe, a questão mais polêmica dessa visita, a decisão que mais causou assim, o frisson entre a garotada, foi a decisão de deixar de exigir vistos de americanos, canadenses e japoneses unilateralmente. O que isso significa? O Brasil atualmente adota uma política de reciprocidade em suas relações diplomáticas. Desse modo, o Brasil age com os outros países exatamente da mesma forma que os outros países agem para com o Brasil. Ou seja, se os Estados Unidos exigem visto para o brasileiro viajar para lá, o Brasil exige visto para o americano viajar para cá. E a decisão do governo faz com que unilateralmente o Brasil deixe de exigir esses vistos dos americanos, de modo que um cidadão lá americano que queira vir aqui gastar os seus dólares e tal, ver o seu samba, tomar a sua caipirinha, possa viajar sem se preocupar com o visto, sem precisar tirar um visto. Isso, como eu digo, acaba agredindo a política, essa política de reciprocidade, e é visto como uma controvérsia por muitas pessoas. Entretanto, devemos pensar que talvez essa política de reciprocidade não seja algo assim tão sacrossanto e tão útil para as nossas relações com os outros países e para nosso posicionamento como um ator global forte e competente e bem visto. Porque, afinal de contas, países com tradição turística costumam dar esses vistos, dar essas garantias unilateralmente, porque eles vivem de turismo. Um exemplo bom disso, que eu acho que até o Arthur citou em um vídeo dele, foi o México, que até pouco tempo atrás também tinha uma política de não exigir vistos de outros países. A verdade é que o Brasil é um dos piores países no mundo na relação que existe entre o seu potencial de turismo e a sua capacidade efetiva de turismo praticada. No Brasil nós temos maravilhas naturais, cultura riquíssima, muita capacidade de fornecer bens turísticos fantásticos para o resto do mundo. Só que nós somos menos visitados que o Grand Canyon, que é literalmente um buraco no chão nos Estados Unidos. Então, realmente, modificar isso através de uma política que facilite a entrada de estrangeiros interessados em gastar o seu dinheiro aqui em fazer turismo é excelente. E se alguém argumentar que eles vão vir aqui roubar o emprego, não sei o que, como se algum japonês ou americano viesse aqui roubar emprego. Mas vamos supor isso. Também seria uma coisa maravilhosa, porque se ele conseguir roubar o emprego de alguém, ele vai ser efetivamente um profissional que está trabalhando melhor ou mais barato que o profissional brasileiro. Isso acaba causando benesses para toda a economia, acaba pulverizando bem-estar para toda a população. Enquanto é claro que um setorzinho lá que queria ser protegido pelo governo vai ser desagradado. Outra questão, além do visto, que foi tratada também, mas já não é tão polêmica, eu acredito que só os que a veem como polêmica são os psicopatas da turma do Ciro Gomes, etc., é a ideia de criar acordos tributários entre o Brasil e os Estados Unidos que permitam ao Brasil fazer mais importação e exportação com os Estados Unidos, aumentar o nosso comércio com os americanos. Porque, atualmente, o Brasil é literalmente um buraco negro no mapa do comércio internacional. Nós exportamos muita coisa para a China? Exportamos muito alimento, minério para a China, mas efetivamente o Brasil é um nada em relação ao comércio exterior que ele poderia ter. Um país de proporções continentais, de população colossal, 200 milhões de pessoas, que chega às vezes a ser proporcionalmente mais fechado que países do leste europeu, países até como a Coreia do Norte. O Brasil é um país muito fechado para exportação e importação. Isso precisa mudar. Nós precisamos entrar na era do comércio. Parar com essa idiotice mercantilista, aquelas maluquices de balança comercial, temos que manter nossa balança comercial favorável, porque se o Brasil comprar mais dos Estados Unidos do que vende, o Brasil vai falir. Como se o Brasil fosse uma entidade que está comprando e vendendo coisas, e não empresários, tanto no Brasil e nos Estados Unidos, que fazem um intercâmbio de bens muito mais complexo do que essa lorota de balança comercial tenta convencer. Obrigado, Moto. Bom,
E como último ponto, para esse vídeo não ficar mais longo, ou talvez depois eu faça outro tratando da questão importantíssima da OCDE, é a probabilidade do Brasil ingressar na OTAN, na Organização do Tratado Atlântico Norte, que é o pacto militar mais importante do mundo, onde estão as nações mais fortes, sendo elas principalmente Estados Unidos, Alemanha, Grã-Bretanha, todas as nações com poderio bélico suficiente para, por exemplo, garantir a integridade do Brasil em uma situação de conflito, como, por exemplo, a galera aí do... a galera do Huntington, que gosta de falar de choque de civilização, um conflito com as potências islâmicas, um conflito com a China. A verdade é que as coisas não são tão fáceis assim. Para começar, a OTAN é uma organização que garante a proteção de seus membros, contanto que isso interesse a política estratégica americana. Essa é a realidade. O caso da Crimeia foi o mais emblemático de todos, que mostra bem como a organização funciona. Ela tem o pressuposto de defender os seus membros e tal e coisa, mas se não for exatamente o interesse dos Estados Unidos, ou se for para bater de frente com uma potência muito poderosa, como é o caso da Rússia, por muito pouco, talvez o pacto não seja assim tão útil, tão poderoso para garantir a integridade de seus integrantes. Outra questão interessante sobre a OTAN é que ela exige um certo nível de padronização do armamento dos países membros. Ou seja, é o calibre de armas, é o tipo de munição utilizado em blindados, são questões de monitoramento, as questões de até os aviões que podem ser usados, o tipo de míssil que pode ser usado para que seja possível fazer o intercâmbio de material bélico entre um exército e outro, para que o pacto funcione direito. Isso aí são questões técnicas militares que exigiriam do governo brasileiro um maior gasto militar. Exigiriam que nós aperfeiçoássemos equipamento, que nós investíssemos mais em material bélico. Eu, particularmente, acho fantástico. Eu acho que nós devíamos pegar todo o dinheiro que está sendo gasto em auxílio para vagabundo, em porcaria, em penduricalho do poder público, em um monte de justiça eleitoral inútil, justiça trabalhista, esse monte de porcaria, devíamos investir tudo no exército. Gastar tudo com arma, com fuzil, com bomba, com soldado, com todo esse tipo de coisa. Sabem bem, se você deseja a paz, prepare-se para a guerra. Mas a questão orçamentária não pode ser ignorada. O Brasil está perto de falir, nós corremos perigo, precisamos passar reformas estruturantes e nós só podemos conversar de aumentar gasto militar se passarmos reformas e garantirmos uma situação saudável financeiramente para o Brasil. Obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui, eu sei que ficou longo, mas eu sempre gosto de me alongar mais nessas questões de política externa. Curta, compartilhe, não use drogas, fique com Jesus e até mais.